evidência de que a sociedade está emburrecendo. A falência da lógica. Quando eu uso isso, não existe verdade absoluta, e essa afirmação é uma verdade absoluta, eu estou usando a lógica. Se fulano fazendo Y tá errado, ciclano fazendo Y tá errado também. Então, num ambiente tribal, não, peraí. Fulano fez isso. Ele é da minha torcida? Tá, então eu aprovo. Ciclano fez isso, ele é da torcida anterior, mas fez a mesma coisa, é da torcida contrária? Então eu reprovo. Nós estamos vivendo um momento da sociedade sobre isso. Não tem lógica. Não há lógica nessa discussão. Ela não tem nenhum tipo de proporção aceitável. Nós vivemos um cenário de total desproporcionalidade. Então eu me indigno com uma coisa que é desse tamanho, enquanto que a outra ali, ó, um absurdo muito maior, tá tudo certo. Segunda evidência de que a sociedade está emburrecendo. A falência da lógica. A falência da lógica. Nós estamos falando de uma total ausência de lógica. Isso tem a ver com o primeiro bloco aqui, ó, que eu falei sobre não existe verdade absoluta. Tá, quando eu uso isso, não existe verdade absoluta, e essa afirmação é uma verdade absoluta, eu estou usando a lógica. Então, a lógica, ela nos ajuda nisso. E aqui eu não quero dar nenhum tipo de aula sobre lógica. Mas é uma ausência total. É tipo, se A é menor do que C e C é menor do que B, então A tem que ser menor do que B, galera. Se fulano fazendo Y tá errado, ciclano fazendo Y tá errado também. Então, num ambiente tribal, não, peraí. Fulano fez isso, ele é da minha torcida? Tá, então eu aprovo. Ciclano fez isso, ele é da torcida anterior, mas fez a mesma coisa, é da torcida contrária? Então eu reprovo. Nós estamos vivendo um momento da sociedade sobre isso. Então, por exemplo, eu faço parte de grupos aqui, né? Grupos de amigos e tudo mais, sócios. Muitas pessoas são professores de direito, advogados e tudo mais. E aí eu vejo, por exemplo, nos grupos, esses meus queridos amigos advogados se indignando com questões que são ilegais, são imorais que ocorrem na nossa sociedade. Ele diz, isso não deveria, porque a lei, aí faz um negócio. Só que aí estão filtrando um mosquito, enquanto deixam passar, ó, um elefante, destruindo toda a estrutura do nosso Estado de Direito. Não tem lógica. Não há lógica nessa discussão. Ela não tem nenhum tipo de proporção aceitável. Nós vivemos um cenário de total desproporcionalidade. As coisas são desproporcionais. Então eu me indigno com uma coisa que é desse tamanho, enquanto que a outra ali, ó, um absurdo muito maior, tá tudo certo. E você pode chegar e dizer assim para mim, professor, mas aí você está usando a sua perspectiva. Não! Eu estou falando na própria perspectiva da pessoa. Ainda que eu esteja numa dimensão subjetivista, onde a minha percepção das coisas, já que tudo é relativo, então eu vou ficar com a minha percepção das coisas, né? A minha percepção das coisas é o meu absoluto, não há coerência aqui. Então A é menor do que B, B é menor do que C, mas C é menor do que A. Não pode, gente. Gera uma redundância que quebra. Isso é falta inclusive, de raciocínio matemático. Eu lembro quando eu estava na escola, meu pai dizia assim para mim, meu filho, matemática e português. Eu não entendia. Mas é porque a base da racionalidade, ela precisa de lógica.
E a matemática nos ajuda justamente a aprender e desenvolver o pensamento lógico. Professor, hoje nós temos inteligência artificial, sistemas, então não precisamos mais aprender a fazer conta. Então você acha que as escolas não precisavam mais ensinar a fazer conta, tabuada, essas coisas? Claro que precisa. Porque ainda que nossa sociedade hoje, quanto mais eu uso, menos atrofiado ele fica. Certo? Tudo bem? Então, se na academia eu faço o exercício físico, eu estou ganhando massa muscular, que vai me valer quando eu tiver, se Deus quiser, tiver a graça de chegar na terceira idade, a mesma coisa vale para o cérebro, para a mente. Ela precisa ser exercitada. Isso eu não estou falando nenhuma besteira. Tá? Não estou falando isso. Tem estudo, ciência, eu não vou citar aqui porque aí fica também muito vago. Mas isso daí eu acredito que não há o que se refutar em cima disso. Então, ainda que hoje eu não precise fazer conta de cabeça, quando uma criança aprende matemática, aprende cálculo, aprende as relações matemáticas ali, as propriedades das operações, ela está desenvolvendo um pensamento lógico. Tem coisas que são matemáticos básicos. Como, por exemplo, uma coisa que era muito estudada, que eu olho hoje e digo, meu Deus do céu, é sério isso? Que é conceito de conjunto. De contém e está contido. Cara, isso é muito básico, é muito básico. Então, os cavalos são quadrúpedes. Os cachorros são quadrúpedes. Então, são populações de conjuntos que se encontram. Eles têm uma interseção. São conjuntos que têm uma interseção. Em qual característica? Ambos são quadrúpedes. Outra, ambos são mamíferos. Mas isso não quer dizer que todo mamífero é cachorro. Isso não quer dizer que todo quadrúpede é cavalo. Isso não quer dizer que todo mamífero é um quadrúpede. Meu Deus do céu, puta que pariu. É sério que eu tô falando isso. Puta que pariu. A perda da lógica total. Falta, cara, é muito, cara, é assim. Como é que eu posso dizer? Não posso dizer. Não posso dizer. Como se livrar disso? Como se livrar disso? Use a lógica. Isso tem uma conexão com o primeiro bloco. Você só está assistindo o corte dessa live, isso é um corte, né, de uma live inteira. Na primeira evidência é a perda da razão. Então use a lógica. Questione as premissas. Questione as premissas. Às vezes algumas discussões elas já começam de premissas erradas. Elas já começam das premissas erradas. Então você tem que questionar, você tem que usar a lógica. A é menor do que B? Tem evidência disso? Isso é uma premissa aceitável? Então tá, então agora nós vamos seguir. Porque se a premissa estiver errada, acabou. Você já está partindo do erro. A probabilidade de você chegar a uma conclusão errada é próxima a 100, para não dizer 100. 100%. Então, duvide. Às vezes eu estou conversando aqui com a minha esposa, né, com a Adriana, aí às vezes ela fala uma coisa comigo, eu digo, isso assim mesmo? Ela, nossa, mas pô, também duvida de tudo. Eu digo, minha querida. Se você soubesse o que é que eu questiono na minha vida. Eu questiono o nosso Senhor Jesus Cristo quando eu estou lendo o Evangelho. Imagina todo o resto. Eu estou dizendo nosso Senhor Jesus Cristo porque eu acredito que Ele é Rei, o Senhor Todo-Poderoso, que veio e se encarnou, a verdade. Eu questiono Ele, imagina o resto. Né? É que nem um estatístico, né? Que é um guru da qualidade, Deming, que ele falava assim. Ele dizia, em Deus eu acredito, todos os outros tragam-me os dados. Então tá baseado em quê? Qual é a evidência?
Qual é a base? Só que isso não é só para as coisas que estão de fora. Esse questionamento deve ser feito em relação aos seus próprios pensamentos. Eu estou pensando nisso com base em quê? Então, outra coisa. Opinião pra caralho. Pouco pensamento e muita opinião. É evidência de que a sociedade está emburrecendo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo. Todo mundo. Professor, e qual é o problema das pessoas terem opinião? Problema nenhum. Tem problema nenhum. A opinião é sua, se você quiser sair dando aí, ó, pode sair dando. Aliás, você tem outras coisas que também pode sair dando. Não sei se seria muito positivo, mas você pode sair dando um bocado de coisa aí, que é seu. Não é seu? Você pode sair dando. Uma coisa que eu... sempre quando eu começo uma aula, né, com os meus alunos, seja o que for, eu vou dar aula de economia, eu vou dar aula de gestão, de qualidade, eu vou dar aula de gestão financeira, eu vou dar aula de gestão comercial, seja o que for que eu for dar aula para os meus alunos, a primeira aula é análise e opinião. Você sabe qual é a diferença entre analisar e opinar? Então hoje a gente tem baixíssima análise, aliás, a pouca análise que tem é de baixa qualidade. E por que é de baixa qualidade? Porque eu e você, nós somos ignorantes. Entenda isso. Nossa educação é muito ruim. Pô, professor, como assim? Nossa educação é ruim. Nossa educação é horrível. A educação que nós recebemos, nós brasileiros, é podre. É podre. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu digo, meu Deus do céu, eu não li isso, eu não conhecia isso, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Ah, mas aí, professor, eu só sei que nada sei. Não, não é só isso, gente. Nossa educação tem um gap absurdo. Eu estudo educação. Se pegar comparado, por exemplo, a outros países que fizeram revoluções com base na educação, eu posso afirmar isso com certeza absoluta. Não tem relativismo aqui. A proposta educacional da Finlândia, a proposta educacional da Coreia do Sul, que era a Coreia do Sul há 40 anos atrás. Então veja, hoje nós temos um dado no Brasil que é o seguinte, 10% das pessoas graduadas em nível superior são analfabetos funcionais. Eles não conseguem entender o texto que leem. Entenda. Então, veja bem. Ah, mas eu sou um excelente aluno. Meu amigo, você é como se você fosse um excelente jogador do time, sei lá, do time de futebol do Alasca, meu irmão. É como se você fosse um excelente jogador de basquete, sei lá, deixa eu pegar aqui, sei lá, de um país que a média de altura das pessoas é 1,60 m. Muito ruim. Então, questione isso, entenda que você precisa... Vai chegar um bloco que eu vou falar sobre isso. Tá bom. Deixa eu me acalmar. Então, usa a lógica. Analisa mais as coisas. Questione as premissas, inclusive as que você tem. Porque sim, se você foi educado que nem eu no Brasil, sua educação é ruim. Ah, mas eu estudei num excelente colégio. É, excelente. Está num nível alto. Comparado a quê? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Talvez não. Talvez não tenha nem tanta gente assistindo a live assim. Ó. Tem pouquinha gente aqui. Mas em respeito a você, eu vou explicar. Em respeito a você que está assistindo, eu vou explicar. Vamos pegar a referência. No Brasil, uma pessoa que ganha, sei lá, 10 mil reais, essa pessoa ela já está, com certeza, entre os 20% de maior renda do Brasil. Uma pessoa que ganha 10 mil reais.
Isso, nos Estados Unidos, na maioria dos estados de lá, não é o salário mínimo. Ah, mas aí, professor, pô, também você está pegando o salário do Brasil e colocando nos Estados Unidos. É isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo. Certo? Aí você vê o quanto que nós somos pobres aqui no Brasil. Nós somos pobres. Porque uma pessoa que ganha $2.000 não deveria estar sendo considerada entre os 20% mais ricos. Para os parâmetros mundiais. Então, essa mesma lógica, bloco 2, a perda da lógica, essa mesma lógica você pode aplicar para o conhecimento. Se você, como eu, foi educado no Brasil, então é isso. Você está num país de que, por exemplo, lendo 10 livros por ano, você já está muito acima da média. Então, questione a premissa. Tenha humildade. Lembra ali de um grande sábio e filósofo que dizia: só sei que nada sei. No nosso caso, nós não sabemos mesmo. Não que não exista no Brasil grandes intelectuais, tá? Eles existem. Inclusive, isso mostra o quão ignorante nós somos. Nós desconhecemos e relegamos ao esquecimento grandes escritores, grandes intelectuais, filósofos que esse país tem. Que esse país já gerou na história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!